Mateus 27, verso 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu, que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes, os sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque diz: Sou filho de Deus. E mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve treva sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a na cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Somente até aqui, queridos. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Na comunhão deste culto maravilhoso a qual o Senhor nos preparou nesta noite, este é o assunto da palavra. Glória ao Senhor. Deus, Ele é perfeito em toda a sua obra. Glória ao Senhor. A palavra nos diz, lá no primeiro livro da Bíblia, que Deus criou todas as coisas e Ele foi excelente em toda a sua criação. Aonde havia trevas, aleluia, glória ao Senhor, a luz resplandeceu no meio das trevas, glória ao Senhor. E diz a palavra que Deus criou os grandes mares, criou os peixes, criou toda a erva, aleluia, da terra, criou as árvores, os animais, aleluia, glória ao Senhor. E no final de cada versículo da criação que Deus, aleluia, fez com excelência, diz assim: E viu Deus que era bom, glória ao Senhor. Então Deus foi perfeito em toda a sua criação, aleluia. E depois de criar, aleluia, todas essas coisas, viu Deus que seria interessante criar o homem, glória ao Senhor. E Deus fez o homem, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, modelando ali um boneco, aleluia, de barro, aleluia, soprou nas suas narinas, e o Espírito de Deus entrou a vida naquele homem, glória ao Senhor.
Depois disso o Senhor fez, aleluia, uma companheira para Adão, aleluia, glória ao Senhor. E eles viviam felizes naquele jardim, contemplando tudo que Deus fez, aleluia, se deliciando de toda a beleza que Deus colocou na natureza, glória ao Senhor. Mas acontece, queridos, aleluia, como nós sabemos, o homem, aleluia, glória ao Senhor, ele caiu, aleluia, espiritualmente na presença de Deus. E aquela ligação que tinha com Deus, glória ao Senhor, aleluia, quando o Senhor passava todas as tardes no jardim do Éden e chamava ele pelo nome, glória ao Senhor, e Deus tinha uma amizade, um amor com ele tão grande, glória ao Senhor, aleluia, mas porque o homem caiu, aleluia, e pecou, transgrediu diante de Deus, aleluia, aquela relação, ela foi quebrada, glória ao Senhor, ela foi desconectada, glória ao Senhor, a comunhão que Deus tinha para com o homem, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus nas alturas. Mas, como nós sabemos que Deus ele é perfeito em toda a sua criação, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, houve um plano nos céus, glória ao Senhor, um plano de resgate, um plano de salvação, aleluia, de construir de novo, aleluia, aquilo que tinha se desfeito, glória ao Senhor, aleluia, porque Deus, glória ao Senhor, aleluia, Ele não perde, aleluia, a batalha, Ele não perde a guerra, Ele não entra para perder, glória ao Senhor nas alturas. E Deus fez um plano, aleluia, de resgate, glória ao Senhor, aleluia, de trazer o homem de volta, glória ao Senhor, na condição que ele tinha antes, glória ao Senhor nas alturas, aleluia. E esse plano se consistia, glória ao Senhor, porque muitos, aleluia, vieram, glória ao Senhor. Se nós, aleluia, glória ao Senhor, analisarmos, aleluia, glória ao Senhor, quantos homens que vieram sobre a face da terra, glória ao Senhor, homens de Deus, aleluia, glória ao Senhor, mas eles, aleluia, não tinham condição de voltar essa conexão que tinha perdida, aleluia, com Deus novamente. Era preciso, aleluia, um plano novo, uma história nova, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Deus, aleluia, amando nós, aleluia, de uma forma tão especial, Ele mandou o seu Filho, aquele que estava com Ele na criação, quando Ele criou todas as coisas, glória ao Senhor. Jesus, o Filho dele, já estava com Ele, glória ao Senhor, aleluia, mas sabia, aleluia, glória ao Senhor, que não era um plano fácil, aleluia, porque o Senhor precisava sair, aleluia, se esvaziar de toda a glória dele, que ele estava lá no céu. Era uma, aleluia, uma situação diferente. Ele não vinha, glória ao Senhor, para afrontar, aleluia, para vencer o adversário que estava aqui com poder na terra, aleluia, usando toda a sua glória, glória ao Senhor, aleluia. Ele vinha de uma forma, aleluia, para mostrar para nós, para a humanidade, que era possível vencer, aleluia, glória ao Senhor, o inimigo dentro do próprio campo dele, glória ao Senhor. E como nós sabemos, aleluia, glória ao Senhor, Deus mandou, aleluia, Jesus na terra, nascendo, aleluia, glória ao Senhor, no ventre de Maria, uma mulher escolhida por Deus, glória ao Senhor. E o Senhor Jesus nasceu, aleluia, cresceu, glória ao teu santo nome, glória a Deus nas alturas, com uma missão tão nobre, aleluia, de poder resgatar, aleluia, aqueles que estavam perdidos, glória a Deus nas alturas. E ele passando aqui nesta terra, glória ao Senhor, anunciou a muitos, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, um arrependimento, que se cresce que ele era o Filho de Deus, um enviado, aleluia, glória ao Senhor, eles teriam salvação eterna nos céus. Muitos se chegaram através de uma obra, de um milagre que o Senhor fez, aleluia, curou os cegos, ressuscitou os mortos, aleluia, limpou muitos que eram, aleluia, cheios de espíritos ao contrário, glória ao Senhor. Muitos foram se achegando, glória ao Senhor. Mas, aleluia, a obra maravilhosa, a obra principal, aleluia, era voltar, aleluia, aquela conexão que tinha se perdido, glória ao teu santo nome. Aleluia, e por essa missão que ele veio, aleluia, sabendo que seria difícil, sabendo que seria árduo, aleluia, mas Deus estava com ele, e ele sentia que Deus estava com ele, glória ao Senhor. Em toda a obra que ele estava aqui, aleluia, ele sentiu Deus do lado dele, glória ao Senhor.
Aleluia, glória a Deus nas alturas, mas ele tinha que passar por um processo difícil, aleluia, glória a Deus nas alturas, aleluia, que nenhum outro tinha passado antes, glória ao Senhor. Os irmãos sabem, aleluia, glória ao Senhor, que no tempo da lei, aleluia, quando alguém transgredia, quando alguém pecava, ele tinha que trazer, aleluia, um animal, aleluia, glória ao Senhor, até o sacerdote, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, ele colocava, aleluia, o pecador colocava as mãos naquele animal, aleluia, simbolizando que a transgressão dele passava para aquele animal, aleluia, glória ao Senhor, e o próprio pecador, aleluia, glória ao Senhor, matava aquele animal, aleluia, glória ao Senhor, como se aquele animal estava recebendo o pecado, glória ao Senhor, mas acontece, queridos, aleluia, porque passava pouco tempo, ele pecava de novo, porque não tinha mudança de consciência, glória ao Senhor. Dá para nós entender o trabalho, o sacrifício que Deus fez, aleluia, glória ao Senhor. Deus amou, aleluia, nós de uma tal forma, que Ele mandou o próprio Filho dEle, aleluia, glória ao Senhor, receber toda a nossa culpa, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus nas alturas, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, glória ao Senhor, aleluia, o Senhor Jesus recebeu toda a nossa culpa, glória ao Senhor, aleluia, e numa outra parte ele dizia: Pai, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, aleluia, porque é amargo, glória ao Senhor, glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor. Se nós entrarmos na profundidade desta palavra, queridos, aleluia, glória ao Senhor, a dor era tão grande, aleluia, glória ao Senhor, porque o Senhor Jesus estava recebendo a culpa de todos, aleluia, que acreditassem no nome dele, aleluia. Ele foi o cordeiro imolado, aleluia. Ele foi que recebeu, aleluia, toda a nossa culpa, aleluia, e pagou toda a nossa dívida para que nós pudéssemos ter, aleluia, o direito da vida eterna, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus nas alturas. Que palavra que Deus nos manda hoje para nós poder meditar neste sacrifício, aleluia, glória a Deus. E o Senhor mesmo disse, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, na casa de meu Pai há muitas moradas, aleluia, glória a Deus nas alturas. Se não fosse assim, aleluia, eu teria dito que eu vou lá preparar lugar, mas já está tudo preparado, glória ao Senhor, aleluia. É como alguém nos convida para fazer uma viagem, glória ao Senhor nas alturas, e alguém nos convida e fala: vamos nessa viagem comigo, glória ao Senhor, vai ser maravilhoso, vai ser muito bom, o destino, aleluia, é bonito, está tudo preparado, aleluia, e de repente nós sem condição, aleluia, naquele momento, aleluia, sem alguma condição, não queremos dizer que nós não temos condição, temos algum plano, aleluia, glória ao Senhor, mas de repente aquela pessoa percebe, aleluia, que está nos convidando, aleluia, e ele disse: não precisa se preocupar, aleluia, porque está tudo preparado, aleluia, eu já paguei a tua passagem, aleluia, na onde você vai se hospedar já está tudo preparado, aleluia, é só você ir, é só você falar sim, glória ao Senhor. Queridos irmãos, irmãs que estão ouvindo esta palavra aqui neste lugar, aleluia, o Senhor hoje, aleluia, de uma forma tão meiga e suave nos diz: está tudo preparado, aleluia, você não precisa levantar a tua mão, aleluia, glória ao Senhor nas alturas, você não precisa dar o teu dinheiro, você não precisa pagar nada, aleluia, eu já preparei, aleluia, uma morada nos céus, está te aguardando, está, aleluia, te esperando, santo é o Senhor, aleluia. Se você falar sim, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, o Senhor está com os braços abertos hoje para te abraçar, aleluia, eu quero te dar salvação eterna, diz o Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia. E naquele tempo, os judeus não entenderam, aleluia, a missão e a proposta, porque eles aguardavam, aleluia, glória ao Senhor, na verdade um Messias, como aguardam até hoje. Eles não aceitaram aquele Jesus, eles não aceitaram aquele Messias, glória ao Senhor, mesmo sabendo que as profecias se cumpriram, aleluia, quando Miqueias lá atrás, centenas de anos atrás, disse, aleluia: e tu, Belém,
que se considera a menor entre as milhares de Judá, de ti sairá o Salvador. Glória ao Senhor, aleluia. Tudo estava profetizado, aleluia, glória a Deus nas alturas, quando João estava preso no cárcere, que foi, aleluia, glória ao Senhor, usado por Deus para preparar o caminho, aleluia, do Messias, glória ao Senhor, e ele já estava preso, aleluia, numa angústia tão grande, aleluia, ele chamou 2 discípulos dele, aleluia, e vai até a Jesus, pergunta se é ele mesmo, ou se a gente vai aguardar por um outro, aleluia, e quando aqueles homens chegaram, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor se movendo em espírito, aleluia, aleluia, curou alguns que estavam ali, e disse para os discípulos, volta para João, e diz, aleluia, que os cegos vêm, aleluia, os mudos falam, aleluia, glória ao Senhor, os coxos andam, e a todos é anunciado a salvação, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, tudo estava preparado, aleluia, glória ao Senhor, mas aqueles não, aleluia, aqueles judeus não acreditavam e não aceitavam ele, aleluia, porque naquela época, aleluia, os próprios judeus, eles eram, aleluia, glória ao Senhor, passavam por uma tribulação tão grande, aleluia, glória ao Senhor, porque eles eram, aleluia, pressionados, aleluia, pelo Império Romano, e eles queriam, aleluia, um Messias que libertavam eles daquela opressão, mas esse Messias veio, aleluia, glória ao Senhor, para dar uma coisa muito mais profunda, aleluia, glória ao Senhor, que era, glória ao Senhor, salvação eterna, aleluia, glória ao Senhor, que era uma promessa de uma vida eterna, que não era passageira, glória ao Senhor, e que nenhum poderia dar para eles o que eles estavam esperando. Eles esperaram, aleluia, algo, aleluia, material, mas Deus queria, aleluia, entrar, aleluia, na alma com uma conversão, aleluia, e oferecer vida eterna, glória ao Senhor. E hoje é o conselho da palavra, não vamos estender muito, mas é o conselho que Deus nos manda nesta noite, nesta palavra, aleluia, glória ao Senhor. Deus não quer, aleluia, a tua casa, o teu carro, a tua posição social, aleluia, glória ao Senhor, o que você representa no meio da sociedade, aleluia, mas se você abrir o teu coração e aceitar este Jesus, aleluia, que ele vai entrar contigo na tua vida, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, se você der um passo para frente, aleluia, aleluia, glória ao Senhor, Deus dará outro ao seu encontro. Hoje o Senhor pega você pela mão, aleluia, e fala, eu vou sair daqui contigo, eu serei o teu pastor, aleluia, e nada te faltará, aleluia, eu serei o teu amigo, eu serei o teu ajudador, glória ao Senhor, aleluia, por onde você andar, por onde você entrar, eu serei, aleluia, o teu advogado, santo é o Senhor. Mas se você deixar eu guiar a tua vida, eu guiarei você aonde você tiver que ir. Deixa Deus entrar na tua vida, deixa Deus entrar no teu coração, deixa Deus transformar a tua vida aqui hoje, aleluia, aquilo que você não consegue fazer, aleluia, Deus tem poder de fazer aquilo que você não tem condições, aleluia, e a salvação te espera no reino da vida eterna. Glória ao Senhor. Glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. E sabemos, aleluia, que ele morreu, mas como ele mesmo disse, que no terceiro dia ele ressuscitaria. E ressuscitou, glória ao Senhor. Apareceu, aleluia, glória ao Senhor, para aqueles que estavam ali ainda, glória ao Senhor, aleluia, e subiu aos céus, glória ao Senhor. Mas ele disse, glória ao Senhor, que ele não nos deixaria aqui sozinhos, que ele mandaria o seu Espírito Consolador para nos guiar em toda a verdade. Aleluia. Irmã, você não está sozinha aqui neste lugar. Irmão, você não está sozinho aqui, moço e moça. Glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus está com a sua proteção divina sobre a tua casa, sobre a tua cabeça. Aleluia, e sobre a tua vida também. Glória ao Senhor. Aleluia, não desfaleça na fé.
Glória ao Senhor, aleluia. Aceita este convite, aleluia, glória ao Senhor. Como Deus mandou recentemente, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. A porta da arca está aberta. E como Deus deu para o servo de Deus, aleluia, em pouco tempo, Deus preparando, teremos as águas cheirar, aleluia, agitada novamente. Glória ao Senhor, aleluia. Não tem nenhum produto químico especial na água para tirar o pecado. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. É um serviço divino, aleluia, que você aceitando, glória ao Senhor nas alturas, aleluia, aleluia, será imergido, aleluia, morrerá o velho homem, mas ressuscitará uma nova criatura, levantará uma nova criatura, glória ao Senhor. E diz Deus, aleluia, por esta palavra simples, glória ao Senhor, eu serei o teu ajudador, glória ao Senhor. As lutas, as dificuldades virão, aleluia, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Aleluia, glória ao Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mas o nosso lugar está preparado no reino da glória de Deus. Glória ao Senhor. Vivamos os nossos dias aqui. Glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, mas sabendo, aleluia, que quando nós, aleluia, chegarem os nossos dias, aleluia, glória a Deus, o Senhor nos recolherá, não veremos a morte, mas teremos vida, vida eterna nos céus para todo sempre. Esta é a palavra, Deus seja louvado.